E aí, senhores, belezinha? Cheguei em casa, então vamos lá. Tô até suando aqui ainda. Então, eu comprei as ações, tá? Comprei as ações da Nvidia. Comprei por causa da história do ChatGPT, que eu vou explicar também. Então, eu comprei a NVIDIA C34 pela B3 das ações da Nvidia. Claro que eu não comprei muito porque eu concordo, o mercado é especulativo, mas para dar um pouco de contexto do porquê eu acredito que não é uma bolha, tá? E claro, eu não sou mestre, não sou extremamente profissional nesse assunto, mas é uma coisa que eu estou me dedicando bastante, principalmente porque eu acredito que é uma evolução da área que eu gosto, que é a área de data. Então é o seguinte, a inteligência artificial, ela ficou muito palpável hoje em dia, porque ela ficou acessível muito para o usuário final. Mas a inteligência artificial, pela sua base, ela tem machine learning, deep learning e estatística. Bem resumindo, é isso. Então, o Google buscador é uma espécie de IA, o Waze é uma espécie de IA, o Google Maps é uma espécie de IA, o NOAA, que é o Centro de Monitoramento de Explosões Solares, Meteorologia do governo dos Estados Unidos, utiliza muito modelos de previsão temporal, modelos de linguagem humana, né? Então já existe há muito tempo e nunca estourou isso, porque tem vantagens. O que aconteceu foi o seguinte: a Google, ela tinha um departamento, eu acho que tem ainda, que é um departamento chamado X, no qual era um departamento de inovação deles. Então o que eles faziam? Eles pegavam ideias, tecnologias emergentes, então IoT, computação quântica, inteligência artificial generativa, que é o que a gente vai falar, e entre outras coisas. Duas pessoas em específico, que eram ótimos pesquisadores e desenvolvedores, falaram que a inteligência artificial generativa tinha um grande potencial. Só que a Google não apostou nisso, não gostou da ideia deles. Então esses dois arquitetos, vamos dizer assim, saíram da Google, se juntaram com alguns investidores chineses e começaram o ChatGPT. O ChatGPT, ele foi criado em 2017, ele começou o primeiro treino dele em 2017 e só em 2022 ele foi lançado a público. Quando ele ficou palpável e todo mundo viu aquela mágica acontecendo, as empresas começaram a correr atrás. Então eu vi até vocês falando de inteligência artificial, de cloud, que é muito caro, etc. É caro porque eles ficaram atrasados nesse ponto. As empresas hoje que lucram com IA, eles investem em poder computacional, mas o treinamento do modelo, as tecnologias que são aplicadas dentro do modelo não são as a service. Elas são assim, mão na massa. Tem que ter uma pessoa lá para fazer isso e ir treinando. Até porque inteligência artificial, por enquanto, principalmente a generativa, ela tem uma base de conhecimento, né? Tem alguns modelos que conseguem ser online, mas eles não conseguem ser tão precisos, porque precisa de uma série de algoritmos para fazer essa parte de treinamento. Tem a biblioteca Transformers, do Python, que é a base do ChatGPT. Tem o PyTorch, que é a biblioteca para Deep Learning. Tem uma série de coisas. Então, sem envolver muito inteligência artificial, o escopo dela, a base dela já existia há muito tempo. Agora, outro ponto do porquê inteligência artificial ela não é uma bolha, eu acredito, tá? Já existia boatos da parte de startup, então muita gente falava startup é uma bolha, startup é uma bolha, e até hoje a gente vê startup surgindo, tá? E se for uma bolha, ela vai estourar, mas vai surgir uma outra coisa mais avançada. Porque a gente é de TI, todo mundo sabe. A gente tinha linguagem que não era compilada, a gente foi para a linguagem interpretativa, né, para ficar mais fácil a linguagem humana com a linguagem de máquina. Depois veio a internet, depois veio o web design, depois veio o webmaster, depois veio o full stack, depois o web 2.0, 2.0, blockchain, então é um processo de evolução, é um processo natural. Então assim,
a parte de aplicabilidade da inteligência artificial, ela é tão grande, ela é tão vasta, dá para fazer tantas coisas que, assim, estão se falando muito em bolha, se estão falando muito disso, está tão em alta, porque agora ficou visível para a mídia comum, para as pessoas comum. Porque quem tem propriedade, conhecimento sobre a fundo inteligência artificial, sabe muito bem que não tem como isso estourar. É impossível. Eu posso recomendar aqui uma série de vídeos de empresas farmacêuticas, de empresas medicinais, principalmente a China. A China é muito pioneira nisso, muito pioneira nisso. A China ela já tem diagnósticos para gene, o gene do seu DNA, assim, de uma forma tão precisa, tão rápida, utilizando a inteligência artificial. Então, assim, a mídia fala que é uma bolha porque tem pessoas que investem pesado, mas não tem conhecimento, não tem a base. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, você está aprendendo a programar e querer pegar um livro de Clean Architecture e querer estudar o Clean Architecture para depois programar. Você não vai conseguir programar, porque aquilo é para quem já está avançado. Então essa parte da... Oxe, nem tomou banho? Estou gravando um vídeo aqui. Nada, relaxa. Então, assim, minha opinião é essa. O assunto é longo, tem muita a parte de aplicação que eu posso citar. Eu mesmo estou envolvido num projeto que está dando um retorno muito legal, que é um tipo de modelo que a gente chama de Text to SQL, né? Escrita linguagem normal para SQL, e basicamente é um app que um gestor ele vai lá, faz uma pergunta sobre a sua empresa, com os dados da sua empresa. Essa pergunta, ela tem um modelo de NLP, né, Natural Language Process. Ele entende, interpreta essa pergunta, transforma numa consulta SQL, bate no banco, retorna os dados em tabela, e ainda, para melhorar, eu uso um outro modelo que pega esses dados tabulares, converte num gráfico apropriado para isso, e ele consegue ver em menos de 5 segundos, pelo menos o time to live que eu estou conseguindo, dos dados via celular. Ele não precisa de uma equipe de BI muito grande, ele não precisa se colocar em escopo de projeto, fazer solicitação, coisas desse tipo. Então, isso é eu se eu parar para pensar aqui, a quantidade de coisas, de aplicações que tem é muito grande. Eu estou vendo muito músico, né, algumas pessoas que eu conheço aqui, que estão usando música para aprimorar, né, para aprimorar a melodia, aprimorar a questão de contexto, tudo. E tem um outro ponto importante: a inteligência artificial generativa ela já evoluiu. As empresas que apostaram no início perderam dinheiro foi porque elas não estavam olhando com foco muito preciso para a parte de agentes de IA. Então o que acontece? A IA ela é um LLM, um Large Language Model. Então você tem um LLM dedicado para isso, né? Dedicado para um propósito, em grande parte, que é o ChatGPT, o Claude, o Gemini, enfim, esses eles são a interação de text to text, né? Mas você pode ter LLMs com um propósito específico, um outro LLM com um propósito específico, um outro. Quando eles recebem, né, a pergunta, que tem uma série de coisas que acontecem por trás, não é simplesmente só digitar o texto. Esse texto é transformado em token. Esse token ele é um hash que tem que ir para um banco de dados vetorial, que é um processo que a gente chama de embed. Esse embed ele faz uma atribuição de pesos para as palavras verem qual que tem relação para se iniciar um contexto. Então, bem complexo. Mas a gente tem diversos LLMs, é como se tivesse vários operários especialistas em várias coisas, eles conversam entre si para aprimorar a resposta e te devolver isso. Quem que fez isso não mais é pioneiro, mas quem foi o primeiro a fazer isso foi o modelo novo da OpenAI, que é o O1 Preview.
O Woman Preview, porque ele é tão inteligente, e segundo os benchmark, ele passa de uma pessoa que já é PhD, porque ele usa modelos de agente de IA, então ele tem um raciocínio, ele pensa antes de dar a resposta, ele não te dá uma resposta tão rápido quanto os outros modelos anteriores. Por quê? Porque ele revisa a própria resposta com vários outros agentes especializados. Então, assim, olha o escopo. Eu acredito que talvez possa estourar uma bolha, caso não exista, apesar que eu já vi uma notícia que saiu uma solução, mas enfim, como eu falei, vai ficar muito extensa a coisa, é a parte de energia, né? É o único impeditivo para essa coisa não evoluir, assim, uma coisa sem precedentes, né? Como a gente já está vendo aí com uma série de coisas que antigamente a gente falava que foguete não dá ré, hoje foguete dá ré. É a parte de energia. Então tem empresas que já estão investindo, por exemplo, em uma usina nuclear mais limpa, usina nuclear mais barata, para sustentar. Então, se vocês quiserem, pode até pesquisar na internet, não é ironia minha, tá? Mas quando você chegar, por exemplo, no GPT e pede para ele gerar uma imagem, isso equivale a 4 recargas de iPhone. Imagine todas as pessoas. Então, assim, para vocês terem uma ideia, quando o GPT lançou em 2022, em 5 dias eles tiveram 1 milhão de usuários cadastrados. Então é muita coisa. Então esse pode ser um impeditivo, mas eu não duvido de nada, tá? Porque eu não estou vendo nada degredindo, eu só estou vendo coisa evoluindo, né? A gente que é de tecnologia, se a gente estuda o passado, a gente torna o futuro previsível. Então a gente, conhecendo a história, né? Desde a época do Clipper, do X-Base, das linguagens antigas, e ver que tudo isso foi evoluindo, a gente sabe que é uma constante evolução, que faz parte, inclusive, da nossa natureza humana, né? Seja pro bem ou pro mal, espero que seja só pro bem. Beleza, galerinha? Valeu!